Política Brasil, né? São já 9 meses aí de governo Lula, quase, completando agora em setembro. O que você está achando do governo? O Haddad como ministro da Economia, projetos aí. Qual a opinião do Felipe frente a isso? Eu vou começar. Primeiro que analista, eu estou longe de ser analista político e estou longe de tomar minhas decisões de investimento baseado em política. Assim, eu nunca deixaria de comprar uma boa empresa por causa da política ou da macroeconomia que a gente lê assim no dia a dia. Então, eu acho importante esse disclaimer. O Barsi fala uma coisa, e eu sempre concordo, que é o seguinte: a gente sempre, ao longo, pelo menos eu não me lembro de nenhuma eleição, comecei a votar com 16, hoje eu tenho 41, eu não me lembro de nenhuma eleição que eu votei em alguém assim, falando, putz, esse é o cara, eu tô super feliz de estar elegendo uma pessoa com os meus valores, que eu acredito. Não, a gente sempre teve que escolher o menos pior. Essa é a grande verdade. Isso para prefeito, para governador, para presidente, enfim. O Lula, e eu vou deixar bem claro que eu não votei nele, eu acho que é importante falar isso, mas ele pode ser acusado de tudo, mas de uma coisa ele não pode ser acusado, que é estelionato eleitoral. Tudo que ele prometeu, ele está fazendo. Algumas coisas num grau mais extremo, outras não. Mas, por exemplo, você vê em questão de relações exteriores, política externa. Ele estava falando do Putin agora recentemente, defendendo. Esse é o posicionamento dele, porque sempre foi. Não é que ele prometeu uma coisa e entregou outra. Então está entregando o que prometeu. Eu, particularmente, eu acho que tem muita coisa que está acontecendo no governo, num espaço curto de tempo, que eu vejo como um retrocesso enorme. Por exemplo, essa manobra recente agora de loteamento de ministério para o Centrão para conseguir apoio no Congresso. A gente sabe que a relação lá estava um pouco estremecida, que a base estava fragmentada, tal. Então o que ele está fazendo? É voto, né? No final do dia é isso que ele vai conseguir para aprovar algumas medidas. Por outro lado, eu acho que assim, coisas desse começo de governo tem viajado muito, não precisamos nem falar sobre isso. Então, o que provavelmente tem sido bom para a Bolsa, né? Porque dá menos espaço para problemas, declarações, etc. E uma coisa que eu vejo desde o início é que vocês se lembram, não sei se vocês se lembram, quando ele foi eleito em 2002, teve aquela carta aos brasileiros, famosa, logo no início, e as coisas foram sendo implementadas aos poucos, né? Então, existia uma certa concessão, um certo equilíbrio e tal. Dessa vez eu senti que eu acho que foi um pouco diferente. Foi um negócio mais pé na porta, sabe? Vamos chegar fazendo um monte de coisa de uma vez. Já teve mudança grande na Petrobras, já teve, vamos, sei lá... enfim, eu não me lembro, assim, coisas específicas, mas teve muita coisa que foi acontecendo nesse início que, por exemplo, já nomeando ministros, pessoas de alto escalão do governo no conselho de empresas. Vocês viram o caso da Tupi, por exemplo. Mas assim, apesar disso estar acontecendo, existem muitas coisas que eu acho que são gogó. Então, por exemplo, você vê, falava muito do negócio dos dividendos da Petrobras. O que aconteceu? Não reduziu nada. Falava que o preço da gasolina tinha que ser subsidiada. Fizeram um aumento agora, repassando boa parte do aumento da cotação internacional do petróleo. Então, eu tenho muitas dúvidas de que, assim, algumas coisas que são faladas vão ser feitas pro lado negativo. E a gente pode até falar um pouco depois disso, mas a Eletrobras é um exemplo. Vamos reestatizar a Eletrobras. Pera lá, eu acho que tem limite, eu não acho que isso aconteceria. Assim como foi com a Vale. Depois que a Vale foi privatizada, se falou, acho que pelo menos durante 10 anos, que iam trazer ela de volta para ser uma estatal, e ninguém conseguiu e ninguém fez, entendeu? Não é tão simples quanto parece, né?